Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Bila Sena e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual foi os processos que eu tive até a compra do meu primeiro AP. Vou com vocês desde o início até o processo que eu me encontro agora. Muitas vezes a gente tem uma dúvida, como é que eu faço para dar entrada, o que é que eu preciso para dar entrada, o que é que acontece depois da aprovação. Então, eu vou contar o processo que eu tive. Antes de dar entrada no processo, eu já sabia que a gente não poderia ter nome sujo, não poderia ter dívida nenhuma, nem no meu CPF e nem no CPF do meu marido, porque a gente somos casados. Então, se ele tiver alguma pendência, interfere também no meu nome. Então, antes da gente dar entrada no apartamento, a gente quitou umas dívidas que tinha no CPF do meu marido. E uma dica muito importante que foi o que me ajudou é a gente sempre estar de olho no Instagram, nos anúncios do Serasa. Eles sempre tem um feirão de limpar nome e foi assim que a gente conseguiu limpar a dívida que tinha no CPF do meu marido. E foi através disso que a gente deu o segundo passo, porque o primeiro passo foi quitar a dívida que a gente tinha, para poder dar o segundo passo, que era a entrada, né? A solicitação da carta de crédito, né? Da dívida. A gente esperou 2 meses, porque tinha dado Bacen. Se eu não me engano, em Bacen é uma lista de pessoas que deram prejuízo ao banco. Então, o nome dessas pessoas está numa lista no Banco Central. É algo desse tipo. Então, a gente precisou esperar 2 meses para atualizar a lista e o nome do meu marido sair dessa lista. Aí, quando a gente esperou os 2 meses, a gente foi e fez a nossa solicitação. O que é que precisou para fazer essa solicitação? Todos os nossos dados. RG, CPF, certidão de casamento, porque como a gente é casado, precisa, carteira de trabalho, contra-cheque. E geralmente esses empreendimentos sempre ficam no nome da pessoa mais velha. O meu marido é mais velho. E como eu não tenho uma renda fixa, e a gente usou todos os dados do meu marido, mas também precisou a minha carteira de trabalho para poder comprovar que eu sou dependente dele e entra só a renda dele. Então a gente deu todas as documentação, contra-cheque, extrato de FGTS, que também pede. Aí foi quando a gente conseguiu dar entrada na solicitação. E tem pessoas também que perguntam como é que eu consigo o Minha Casa Minha Vida. É através também dessa entrada, que vai ser a aprovar a carta de crédito. Porque dependendo da entrada que tem do empreendimento, da renda no caso, vamos supor, a renda é de 2.000. Se você tem uma renda de R$ 2.000, você consegue um Minha Casa Minha Vida, Morar Bem. Isso para empreendimentos aqui de Recife, pelo que eu sei aqui de Recife, de Pernambuco. Então, se o empreendimento é que para quem tem um salário a partir de 2.000, você se encaixa nesses 2.000 e você ainda tem uma pessoa dependente como filho, vai ser solicitado também, se eu não me engano, a solicitação do filho para comprovar que você está independente e conseguiu Minha Casa Minha Vida ou Morar Bem. Mas no nosso caso, como a gente não tem filho e a nossa renda ela é um pouquinho a mais do que o empreendimento pedia, a gente não conseguiu ganhar subsídio nenhum do governo. Consta lá como se a gente tivesse condições de arcar sem precisar da ajuda do governo, né? E fomos aprovados, onde inicia o terceiro passo, onde a gente vai olhar o empreendimento, olhar outros também que a corretora que esteja ali atendendo, ela tem em mãos, com aquela carta de crédito que você conseguiu, onde é que você consegue comprar e como vai ser a forma de pagamento. O que a gente comprou, a gente quis até o terceiro andar. Então, tinha 2 tipos de empreendimento, mas a gente queria esse que a gente comprou pela a localização e só tinha um no primeiro andar, que era junto da piscina. Mesmo assim, a gente quis, porque a gente não queria um andar mais acima.
E também, quanto mais alto um andar, ele é mais caro. Mas a gente nunca fez questão, a gente nunca quis do quinto andar em diante. Então a gente pegou do primeiro andar, que eles vendem como segundo andar. E pra gente tá ótimo, tá tranquilo. E assim, tudo que é novo no começo tem uma empolgação maior. A gente acredita que o barulho um pouquinho pode interferir, né, por causa da piscina, seja mais no início, porque vai ser um empreendimento novo, casa nova, todo mundo empolgado, vai querer desfrutar de tudo que tem. Então, esse passo que a gente deu, acho que é o terceiro que eu já falei aqui, já me perdi, é onde você vai ver realmente o valor do imóvel, como é que fica as suas parcelas para quem só parcelou a entrada, que foi o meu caso, a gente parcelou, a gente tinha dado 3.000 de entrada, iria dar também 5 de FGTS, que no caso seria, juntando, ficaria 8.000 de entrada. Mas aí a gente escolheu empreendimento, a gente viu como é que iria ficar dividido, quantas parcelas caberia pra gente, quantas intercaladas. Então a gente ficou com intercaladas. Vai ser 3 anos de obra, e nesses 3 anos, 26, 27 e 28, a gente tem uma intercalada de 4.000 em dezembro. Então, nossa parcela de dezembro é de 4.000 reais. A gente tem nossas parcelas mensais e temos a evolução de obra, que é por fora. E um detalhe muito importante, vocês precisam ser atentos, porque assim, isso é dinheiro, mexe muito com dinheiro. Eu e meu marido, a gente não tinha reserva de emergência nenhuma, a gente não tinha se programado para comprar esse apartamento. Simplesmente a gente sempre teve um sonho, sempre teve uma oportunidade. E a gente foi fazer uma análise e a gente não acreditava que seria aprovado. A gente não imaginava, porque a gente também nunca tinha chegado nesse passo. Eu sempre pesquisei para saber onde que tinha um empreendimento mais próximo. Eu sempre quis em Recife. Então a gente não imaginava. A gente teve que, aí foi onde a gente teve que entrar, né, com a entrada dos 3.000, mas tudo envolve dinheiro, é muito dinheiro até você quitar o apartamento, então a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque tem parcelas que são corrigidas pelo INCC. Eu não vou saber lhe explicar o que é realmente o INCC, mas é algo sobre valorização do imóvel. Então, as parcelas elas vão aumentar, o corretor vai dizer para vocês, são parcelas fixas de tantos, mas corrigida pelo INCC. Então, sua parcela é 500 reais, como ela tem a correção do INCC, todo mês ela vai vir corrigida. Vai vir um exemplo, vamos supor, 505, 506, 507, a cada mês vai aumentando um pouco, fora evolução de obra. Então, antes de você comprar empreendimento, vocês precisam pesquisar bastante e entender o básico, porque eu ainda sou um pouquinho leiga. Isso que eu tô contando é através da experiência que eu tive e as experiências que eu tô tendo. Parcelas da evolução de obra, ela vai começar mais baixas, não é igual para todo mundo, porque tem pessoas que têm subsídio do governo, tem pessoas que não são, empreendimentos são diferentes os valores, porque quanto mais alto o andar, maiores são os valores. Então, não compare o seu empreendimento com o do seu vizinho, porque a renda é completamente diferente, as intercaladas são diferentes. A gente poderia escolher uma intercalada de 5.000, 6.000, mas aí pra gente também não dá. Então a gente escolheu uma de 4.000 reais e parcelar o restante mensalmente. Então foi aí onde a gente assinou o contrato, né, com a construtora, não, com a pessoa que estava me vendendo, com a corretora. Então foi onde a gente assinou o primeiro contrato com a corretora, que foi que a gente pagou a entrada. Em seguida, a gente já tinha dado os nossos dados, nossos documentos. Foi depois de um tempinho a gente foi chamado na caixa para abrir uma conta corrente. E antes de abrir uma conta corrente, a gente fez a assinatura dos contratos, tudo pelo Gov. Eles mandam para vocês por arquivo em PDF no e-mail, e então vocês vão ter que assinar tudo online, as assinaturas, os documentos. Eu vou ter que imprimir todos esses documentos que eles me mandaram, que eu tenho guardado em PDF, para ter o contrato em mão, porque tudo é arquivo. Então a gente assina pelo Gov
e depois a gente vai no banco, abre a conta corrente e depois de uns dias a gente espera para assinar o contrato definitivamente, que é em onde você assina com a Caixa. E antes de eu assinar com a Caixa, eu tive um pequeno problema. No contrato, antes de assinar, é muito importante vocês lerem, porque é muita coisa, muita coisa. Vai ter informações que vocês vão ler, mas não vão compreender, e tem informações que passam batido. No contrato, tinha informando que poderia ser reavaliado o nosso contrato, ou ele poderia mudar alguma coisa, já tinha dizendo. Porque ele tem esse processo, então o banco ele vai reavaliando a sua movimentação, o seu CPF. E como a gente não tem muita movimentação no nosso CPF, no caso assim, dívidas grandes no nosso CPF, a gente tem dívida, mas que não entram no sistema do nosso CPF. Então, para o banco isso não tem problema, mas aí como meu marido, ele foi promovido de cargo, a gente já sabia que ele corria o risco do nosso contrato ele ser reavaliado por causa que o governo, né, o banco, ele tem acesso aos nossos dados. Muitas vezes pede para nós declararmos renda, sendo que ele já sabe como é que a gente gasta toda a nossa renda. Então, o nosso contrato não tinha sido liberado. E eu esperando o contrato, entrei em contato com a construtora, entrei em contato com o banco. O banco disse que tinha algo errado no meu contrato. Quando eu fui falar com o banco, eles disseram que a minha carta de crédito, o valor que foi liberado foi menor do que foi aprovado. Então eu estava devendo um dinheiro à construtora e eu não sabia. E para meu contrato ser liberado para assinar com a Caixa, eu precisaria pagar. Então essa diferença foi muito grande. O meu até agora que eu vi foi o maior do grupo, do condomínio, porque nós já temos um grupo. A minha ela foi refeita, então o banco liberou um dinheiro para a construtora, faltando 11.800 para poder fechar, bater com o do meu contrato. E eu tinha que pagar esse valor para poder meu contrato ser liberado. Aí o que foi que a gente fez? Eu paguei 11 mil, não, 1.800 e 10 mil parcelei em 10 vezes. E no caso eu tô com duas parcelas, tô com dois boletos, fora evolução de obra e a intercalada de dezembro. Então, todas essas parcelas são corrigidas pelo INCC, é onde a gente precisa ter muito controle financeiro, é onde eu e meu marido a gente está aprendendo, né, a reorganizar nosso dinheiro, a organizar a nossa vida financeira, a fazer reserva de emergência, porque isso é muito importante. A parcela aumenta a cada mês, a evolução de obra aumenta a cada mês, fora as nossas despesas. Então, tudo hoje em dia está muito caro, as despesas estão muito caro, então a gente precisa ter um controle muito grande, a gente precisa ter uma maturidade financeira e é nesse processo que eu e meu marido a gente está aprendendo a ter uma maturidade financeira, porque é algo que a gente não tinha. E como foi que eu paguei esse 1.800? Já era metade do valor da parcela de dezembro que a gente tinha, que a gente conseguiu juntar, né? Porque a vantagem que a gente teve de ter comprado no início do ano, então a gente conseguiu dar entrada em tudo de janeiro para fevereiro, porque desde o ano passado que a gente estava tentando dar entrada, então a gente já tinha conseguido juntar metade e foi onde eu paguei. Então, assim, agora a gente não tem nenhum valor para a parcela de dezembro, mas já temos algum dinheiro guardado para evolução de obra, porque é muito importante, quando você for pagar a sua evolução de obra, você bota R$ 50 a mais, R$ 20 a mais, porque a cada mês, como vai aumentando, você vai sabendo que tem um dinheiro ali guardado. E essa evolução de obra, ela pode ultrapassar o valor da parcela do seu financiamento. Que vamos supor, a minha parcela, antes de estar concluída a obra, eu pago R$ 500. Mas o do meu financiamento, que é a carta de crédito que o banco liberou para mim, eu só vou pagar depois que o apartamento estiver pronto. Então, a minha parcela, vamos supor que está R$ 1.000.
E então, a minha evolução de obra pode chegar a ser R$ 1.000 no mês, fora as outras parcelas. E ela pode chegar até ultrapassar. Não é que vai ultrapassar, mas pode até ultrapassar. Então, os 3 primeiros anos são muito apertados para quem está dando início a um empreendimento, para quem está começando a se organizar financeiramente, como a gente. Então, também tem sido muito desafiador, porque a gente gastava dinheiro e não sabia para onde o nosso dinheiro estava indo. Hoje, a gente já tem uma consciência diferente, a gente sabe para onde está indo, a gente sabe como é que está gastando, a gente sabe onde está investindo, então isso é muito importante. Simplesmente eu vou comprar um apartamento? Não. A gente precisa ter muita organização, você precisa ter muita maturidade, a gente precisa ter pé no chão. Ou você aprende na marra, ou você se prejudica, ou você já entra sabendo. Então, o processo que a gente teve até agora é esse. Então, eu já assinei o contrato, meu contrato já foi assinado, o que eu tinha de pagar das entradas, eu já paguei. Então, resumindo, a gente deu 10.000 de entrada, porque foi 3.000 mais 5 e pouco de FGTS, mais 1.800 juntando, demos 10.000 de entrada e parcelamos o resto. Então, assim, quer comprar um apartamento? Quer comprar um empreendimento? Pesquisem, estudem e entendam, porque é um processo estressante, de início mas não é impossível comprar. É um sonho que você tem, é a sua moradia. Não importa se é pequeno, grande, o empreendimento é seu. Então, com um passo de cada vez e, além de tudo, sempre coloque em Deus na frente para nos ajudar a dar uma direção, nos dar um objetivo claro, porque a gente precisa saber onde a gente está investindo o nosso dinheiro, quais são os nossos planos para o futuro, porque isso também é muito importante. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? O processo que eu tô tendo, né, com a compra do meu apartamento, como foi que eu comprei. Espero que vocês consigam entender um pouquinho. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é assim mesmo. Esse tem sido meu segundo vídeo para o canal. Eu não tenho experiência com essa plataforma, tá sendo algo muito novo para mim. Então, muitas vezes eu vou testar alguma coisa que eu vi na internet aqui diferente. Tô aprendendo a fazer vinheta, vou aprendendo algumas coisas. Então, eu quero também que vocês acompanhem essa minha evolução. Quero que vocês acompanhem cada processo do canal, porque é muito importante. Eu não tô aqui buscando perfeição. Eu tô aqui apenas compartilhando com vocês o processo que eu tenho passado com a compra do meu primeiro apartamento, para incentivar vocês também, não é para desistir. Desafios a gente vai encontrar em tudo que a gente for fazer, então a gente tem que seguir, e o que der errado serve de aprendizado, então a gente nunca perde. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui. Curtam esse vídeo, comente sua dúvida, que eu vou estar de olho também nos comentários. E se inscrevam no meu canal para me ajudar. Dê um like e até a próxima!